Olá, o meu nome é César Pereira, eu sou Chartered Arbitrator e Fellow do CIARB Brasil Branch, e eu estou aqui com a minha colega Cristina Mastrobono, também Fellow do CIARB, vice-presidente do Branch brasileiro do CIARB, para mais um episódio do Momento CIARB Brasil no canal Arbitragem. Essa é uma parceria do CIARB com o canal Arbitragem, que tem rendido maravilhosas oportunidades de conversa com juristas especialistas variados na área de resolução de disputas. Hoje nós temos a satisfação, a alegria de ter conosco um dos mais destacados fellows do CIARB Brasil Branch, o professor Ricardo Apriliano, que é livre-docente, doutor e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado, árbitro, vice-presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o CAMCCBC. E, como eu disse, o fellow do CIARB, um dos mais destacados árbitros brasileiros, sempre lembrado nas listas internacionais de referência como um dos mais requisitados árbitros do Brasil. E o objeto dessa nossa conversa hoje é justamente a tese de livre-docência que o Ricardo Apriliano defendeu com sucesso, com louvor, recentemente, junto à Universidade de São Paulo. O tema da tese é arbitragem e processo civil, e nós vamos poder aqui com ele, certamente as nossas perguntas vão ser bem mais simples do que as que ele ouviu da banca recentemente, mas nós vamos poder com ele explorar alguns aspectos dessa tese. E eu já gostaria, Ricardo, de começar com uma pergunta bem genérica. O seu tema trata de uma das grandes dúvidas que existem na prática arbitral, que é justamente a influência do processo civil nos procedimentos arbitrais. Se você puder, genericamente, nos dar alguma ideia a respeito da sua tese, nós agradeceríamos muito. Obrigado. Bom, primeiro eu quero registrar a alegria de estar aqui com vocês, cumprimentar a Cristina, você, César, e o CIARB e o canal Arbitragem por mais essa oportunidade, por esse momento CIARB que é muito interessante, de fato tem produzido, hoje não sei muito, mas tem produzido ótimos conteúdos. Sobre a minha tese, assim, eu parti da seguinte, quase que de uma observação prática da minha atividade profissional. Arbitragens domésticas, arbitragens em que os personagens são todos brasileiros, aqui, em que aplicamos direito brasileiro, elas tendem a adotar parâmetros do processo, muitos parâmetros iguais ou parecidos com o processo estatal, com o processo do qual a gente parte, o processo a partir do qual a gente aprende. E, não obstante essa constatação prática, em termos, vamos dizer, doutrinários, no plano da arbitragem, a afirmação mais comum é a de que propõe um certo isolamento e propõe uma distinção entre o regramento do processo arbitral, que é exclusivo da lei de arbitragem, e, portanto, pouco influenciado pelo regramento do processo estatal. Então, essa aparente incoerência, essa aparente contradição entre essa observação prática e essa constatação de ordem mais acadêmica, me fizeram estudar esse assunto para, em certa medida, e o que eu procurei fazer é uma aproximação do processo arbitral como um ramo do processo, uma aproximação dele com aspectos conceituais e com a estrutura mais geral do processo geral. Portanto, eu tento, e na medida em que fui aprovado, ouso dizer, com sucesso, eu procurei inserir a arbitragem na teoria geral do processo, compreendê-la a partir das características comuns que ela tem com outros ramos do processo e, em todos os momentos, fazendo as distinções das peculiaridades que são próprias do processo arbitral
que têm que ser reconhecidas e é com essas distinções que o processo arbitral trabalha e com elas que ele se estrutura. Então, muito essencialmente, foi isso que eu procurei fazer. Obrigado, Ricardo. Cristina, você quer continuar? Sim, quero. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui nesse mais um dos nossos programas, né, César? E muito obrigada ao Apriliano por dar-nos a honra de trazer um pouco dessa tese que já tem sido muito discutida discutida no sentido de, assim, está todo mundo bem ansioso para poder ter acesso e ler o que você tem a dizer, né? E, bom, prosseguindo aqui, eu vou separar uma afirmação que você faz, que eu tive acesso, né, um acesso privilegiado já à sua tese, e você faz uma afirmação interessante, que é, abre aspas, o Código de Processo Civil realiza, no sistema processual brasileiro, a função de norma processual geral, utilizável como fonte normativa para suprir lacunas dos demais ramos do processo e de microsistemas do processo civil, de que é um exemplo a própria arbitragem. Fecha aspas. Bom, então, eu queria saber um pouco do seu processo de convencimento, né, para chegar nessa sua linha de defesa, considerando que existe uma corrente doutrinária forte, contrária, que entende que essa aplicação subsidiária não tem espaço, especialmente pelo fato de que a lei de arbitragem é omissa em relação a essa referência ao CPC. Bom, obrigado pela sua provocação, Cristina. Isso vamos dizer assim, é um dos aspectos assim que integra o coração do que eu me propus a estudar. De fato, a lei de arbitragem, ela, quando faz referência ao Código de Processo Civil, ela faz em situações pontuais. Então, a construção, quer dizer, um raciocínio teórico que se costuma fazer é que ela, apenas nestes aspectos, e aqui me refiro ao tema de imparcialidade e independência, ao tema de litigância de má-fé, apenas quando ela faz referência de forma mais explícita, é só aí que existe uma comunicação entre essas duas normas. E aí essa construção teórica vai lá e dizer o seguinte, olha, mas como a arbitragem é processo, ela está informada e ela deve ser observada e se conformar com os princípios processuais. A lei de arbitragem menciona 4, a doutrina vem e faz referência a outros, para dizer assim, lei de arbitragem, princípios processuais, e no vasto campo onde essas regras não resolvem autonomia da vontade, é o que gera o regramento do processo arbitral. Então, essa autonomia da vontade normalmente vai ser exercitada até por via indireta, eleição de regulamentos, né, de instituições arbitrais, ou a regra da lei de arbitragem que diz que, na omissão, os árbitros disciplinam o procedimento. Ainda assim, o que eu procurei fazer na tese foi demonstrar que este conjunto normativo ele conduz a uma insuficiência no regramento do processo arbitral. Então, para dar exemplos muito, muito breves, a gente não sabe como a gente começa um processo arbitral a partir da lei de arbitragem, a gente não sabe quais são os parâmetros de uma defesa, a gente não sabe se noções processuais como máximas de experiência, ônus de impugnação específica, presunções, a gente não sabe se nada dessas coisas se aplicam ao processo arbitral. E parte da forma de demonstrar essa correlação entre o tronco, processo geral, e o específico do processo arbitral, envolve compreender a relação entre a lei geral e a lei especial. Essa relação lei geral e lei especial, evidentemente, ela não é privativa do processo. Você tem isso em relação a muitos ramos do direito. Então, o Código Penal é uma lei geral e ele vai se relacionar com legislações específicas e você vai ter isso em diferentes outros ramos, o Código Civil e por aí vai. Então, eu, inclusive, faço alguma comparação com outros ramos do processo para chegar às seguintes conclusões. Bom, o fato
primeiro, a lei geral, Código de Processo Civil, ela proclama a sua própria aplicação a alguns ramos do processo. O artigo 15 do Código de 15 diz: processo administrativo, processo eleitoral, processo trabalhista. Então quer dizer que só a esses processos se aplica o Código de Processo Civil? Não. O próprio processo penal ele é informado por profissões do Código de Processo Civil, ou seja, esses ramos do direito eles se conversam. E essa é uma construção, e esse é um dos pontos que eu procurei fazer na tese. Não é a própria lei que tem que dizer que ela é geral e que ela se aplica às normas especiais, ou a lei especial consentir que a lei geral a ela se aplique. Esse é um trabalho de interpretação. E eu procurei, ao demonstrar que existem muitos buracos na regulação própria da lei de arbitragem, concluir que sem uma regulação que lhe é externa, o processo arbitral ele vai ficar capenga, ele carece de operabilidade. Então, não é o fato da lei de arbitragem ser omissa que representa uma exclusão deste relacionamento entre os dois diplomas legais. Vale sempre fazer uma referência importante que, e aí a doutrina processual fala disso brevemente, sobretudo o professor Cândido Dinamarco, mas não só ele, tem texto do Humberto Teodoro Júnior, os processualistas clássicos brasileiros vão todos aludir a essa aplicação, que é excepcional e é subsidiária. Então, o que eu mais me preocupei em fazer é demonstrar que a gente compartilha conceitos processuais de uma estrutura comum. Não é propriamente ou não é exclusivamente porque essas coisas estão no Código de Processo Civil. Então, não é uma defesa ampla e genérica de que o Código de Processo Civil se aplica à arbitragem. É uma constatação de que, em situações excepcionais, naquilo que esse regramento específico não for suficiente, você pode sim se valer desses conceitos gerais, e são eles que vão dar corpo e vão dar operabilidade para o processo arbitral. Sim, de fato, porque, de fato, a lei arbitral não traz uma série de elementos para permitir que os árbitros decidam questões processuais que se colocam a todo momento no decorrer do processo, né? A começar pelos princípios processuais que são seguidos, como, né, direito ao contraditório, se bem que isso está na lei de arbitragem, né? Mas há uma série de princípios gerais ali que tem que ser buscados mesmo da teoria do processo civil. César, passando para você. Obrigado, Cristina. Esse é um ponto muito interessante mesmo, porque, para usar o exemplo que a Cristina deu agora, de devido processo legal, a lei de arbitragem fala genericamente em contraditório, ampla defesa, não dá nenhum conteúdo específico para isso, né? E me parece muito razoável se imaginar que se deva aproveitar a construção toda do processo civil a respeito disso, traduzida no Código de Processo Civil, mas, como você disse, não necessariamente como uma lei imediatamente aplicável, mas como um repositório da teoria geral, né? E eu queria fazer uma pergunta a respeito de um fenômeno que mesmo na arbitragem doméstica, nós vemos uma influência muito grande da prática da arbitragem internacional, né, com a utilização de tratados internacionais, de regras internacionalmente aceitas, de leis modelo como referência, e que entram num conceito geral de soft law. Como é que você enxerga a escolha do árbitro nesse contexto, no âmbito de uma arbitragem doméstica, com sede no Brasil? A solução adotada pelo CPC, que é pelo Código de Processo Civil, deve ser priorizada de algum modo? As partes são absolutamente livres para escolher? Na ausência de escolha pelas partes, o juiz, ou melhor, o árbitro, de algum modo, de algum modo deve adotar preferencialmente as soluções do Código de Processo Civil em detrimento desses parâmetros internacionais de soft law?
Bom, César, esse é um dos exemplos assim, que a gente poderia aqui falar, né, dias e dias sobre isso, mas ele permite uma boa ilustração dessas correlações, daquilo que a gente aproveita de comum e aquilo que a gente respeita do específico. A propósito do que você estava dizendo antes, de conquistas da teoria geral, que são, vou dizer assim, por coincidência, podem estar positivadas na legislação específica, mas elas não são aplicadas porque são regras do CPC, elas são aplicadas porque são noções conceituais fundamentais. Eu diria que, mesmo que o código, que a lei de arbitragem, quando remete às hipóteses do CPC, no que diz respeito à imparcialidade e à independência, né, ou no que diz respeito às hipóteses de impedimento e suspeição do juiz, mesmo que ela não contivesse aquela importantíssima expressão, vírgula, no que couber, ainda assim a interpretação necessária seria essa. Não é uma aplicação literal, exata e rigorosa. Sempre haverá a necessidade de alguma adaptação. Não há hipótese do CPC. A gente não vai ver acontecendo no âmbito do processo arbitral. Um exemplo besta. Você não pode ser desembargador, julgar em recurso uma causa que você julgou em primeiro grau. Então, é óbvio que no plano da arbitragem isso não se põe pela especificidade do procedimento. Mas, além disso, outras situações do CPC não vão ter aplicação no processo arbitral, porque, de novo, a gente respeita as especificidades desse microsistema. E, de outro lado, há muitas hipóteses que o CPC não abrange e que vão ser parametrizadas na prática arbitral por soft law, sobretudo as guidelines da IBA. Então, ou seja, não é suficiente, não exaure, precisa de regulação adicional com esses parâmetros com os quais a gente corretamente trabalha para aferir os requisitos de parcialidade e independência dos árbitros. Não sei te responder exatamente, mas são essas correlações que eu acho que são sempre importantes de fazer e que eu procurei fazer na tese em relação a praticamente todo o assunto, justamente para tentar entender o que a gente aproveita de comum e como é que a gente respeita as especificidades. Certo, obrigado. Até nesse ponto que você mencionou do desembargador, que não poderia julgar a causa que já havia julgado em primeiro grau, como nós sabemos, existe até alguma discussão a respeito de, em situações específicas, haver uma espécie de duplo grau em processos arbitrais, né? Existe alguma discussão internacional, pelo menos a respeito disso. Talvez, se isso existir, pode até ser que mesmo esse dispositivo passe a ter alguma relevância. Cristina, se você quiser continuar, por favor. Sim, vamos lá. Tem um barulho entrando aí de vez em quando. Bom, eu fiz um estudo há um tempo atrás, que talvez você tenha visto, sobre a questão da produção de provas na arbitragem no Brasil, né? E justamente a partir da constatação de que a lei de arbitragem ela não faz nenhuma referência ao processo de produção de provas, né? E nessa pesquisa que eu fiz, e eu cheguei a conversar com vários árbitros, a conclusão que eu cheguei é que os árbitros e os advogados que trabalham nas arbitragens, eles acabam seguindo o modelo de produção de provas que está no Código de Processo Civil, né? Que é, em geral, a escolha de um perito, e aqui eu digo a produção de prova técnica, né? A escolha de um perito pelo árbitro e o acompanhamento de assistentes técnicos indicados pelas partes. Então, enfim, nessa correlação processo civil e arbitragem, eu queria saber se você tem alguma posição em relação se esse modelo do Código de Processo Civil é efetivamente o melhor modelo, enfim, considerando que numa arbitragem as partes podem escolher o modelo que elas querem também de produção de provas. Você chegou a alguma conclusão em relação a esse ponto? Olha, também aqui várias correlações podem ser feitas. E, de novo, né, o que a gente tem de comum? Olha, a prova se realiza
relativamente ao objeto controvertido. Então, existe uma etapa anterior que a gente entender, qual é a acusação, qual é a defesa, que fato foi tornado incontroverso, que fato é controvertido, qual é a natureza desse fato e como é que se prova isso. Então, este caminho, este raciocínio, ele é processo de qualquer natureza. Todos os processos vão fazer esse mesmo exercício. Bom, além disso, eu vou dizer, olha, existe a prova oral, e eu vou trabalhar com depoimentos das partes, eu vou trabalhar com testemunhas, existe a prova técnica, que eu vou trabalhar com especialistas que são externos e que são, na prova técnica típica, os especialistas são isentos, eles também são imparciais em relação às partes e ao objeto da disputa. Tudo isso é comum. Você tem razão, e a prática observa, a nossa prática é o seguinte, nós não conseguimos, culturalmente, me parece, chegar a um modelo em que as provas técnicas são realizadas pelas partes, com assessores, assistentes, que têm também, ou sobretudo em relação ao tribunal, aos julgadores, um certo dever de imparcialidade e de atender ao tribunal. No modelo processual típico, os assistentes técnicos são assessores das partes. Eles sustentam as posições das partes, e isso às vezes é tão exacerbado, por assim dizer, que os tribunais sentem necessidade de ter os assessores isentos, que são os peritos dos tribunais. Ou, na minha experiência prática, eu já tentei algumas vezes até fazer com que as partes nomeiem consensualmente peritos, e nem isso muitas vezes é possível. Aqui, a gente adiciona o elemento cultural. Isso tudo impacta, né? E esse elemento cultural, de novo, ele decorre da nossa prática contenciosa. Mas de toda forma, é interessante que, assim, para além da perícia técnica, que a gente tende a repetir o modelo do processo comum, e antes de eu falar das perícias, das outras provas, no caso da perícia técnica, vale só fazer um registro. Diferentemente do processo estatal, a gente tem muito mais oralidade, a gente traz os peritos para falar em audiência, eles fazem apresentações, tem debates ou hot tubbing entre peritos e assistentes. Essas são as tais especificidades do processo arbitral, a que eu vou ficar aludindo o tempo inteiro, porque, de novo, não é uma importação burra ou pura e simples de regras de um tipo de processo para outro. É a importação de noções conceituais e estruturais que são aprimoradas quando você aporta as especificidades. Então, acaba que a perícia arbitral ela é mais eficiente e mais aprofundada que a perícia estatal, do processo estatal, por conta da forma como a gente trabalha ela no processo arbitral. Mas para ficar ainda no tema de prova, a gente pode pensar assim, quantas vezes não tem discussão se uma parte pode ouvir o depoimento da outra, se uma parte pode pedir o próprio depoimento, se elas têm que estar na sala, se não tem, se a audiência pode ser quebrada, se a testemunha, se tem que ser sequencial ou não. Todas essas noções, inclusive o lado ruim delas, tudo isso é trazido do nosso arcabouço, que não é do processo arbitral. Leiamos a lei de arbitragem, tem nada disso lá escrito. Nos regulamentos também não tem. Os princípios processuais, nada dos princípios resolvem essas questões. Então aqui a gente tem de novo a possibilidade de fazer. Eu pego a noção mais geral de que as testemunhas são figuras externas e que devem depor sobre fatos que conhecem com isenção, sob pena de falso testemunho. Essa noção é compartilhada. E no caso específico, eu falo, olha, eu aceito 20 testemunhas, eu ouço testemunhas de perto, de longe, em outro idioma, eu ponho 2 testemunhas juntas para falar, sem que tenha havido contradição, sem que eu tenha que fazer, não é propriamente porque eu estou tratando de acareação. Ou seja, todas as especificidades respeitam a dinâmica do processo arbitral e não precisam copiar os parâmetros e as chatices, inclusive, aqueles rigores do procedimento do processo estatal, né? Basta pegar ainda no meu exemplo de testemunha, que a gente, no processo estatal, você pode ter no máximo 3 testemunhas por fato, no máximo 10 testemunhas.
tudo muito amarrado, nada disso vem para o processo arbitral. Um grande espaço aqui para desenvolvimento de uma teoria do processo arbitral na produção de provas. Ah, sim. Sem dúvida. Tá. Bom, prosseguindo, eu tenho uma pergunta em relação aos poderes dos árbitros, né? Esse é um outro tema bem discutido. Então, eu queria saber qual a sua visão sobre os poderes dos árbitros, especialmente em questões que, pela lei processual, poderiam levar a um indeferimento da petição inicial, como, por exemplo, a falta de pressupostos processuais, ilegitimidade de parte ou interesse de agir. Mais especificamente, quando a outra parte que dela se beneficia, né, que se beneficia dessa argumentação, não invoca esses elementos. Bom, eu vou tentar responder muito rápido, mas, assim, de novo, também aqui cabem muitas considerações. Todas essas noções, na verdade, a gente já aplica. O processo arbitral, ele trabalha com essas categorias processuais que são preliminares. Se você não tem, quase sempre a gente trata disso sobre a denominação de que é um tema de jurisdição. Mas o tema de jurisdição pode estar atrelado à falta de legitimidade da parte. O terceiro que eu excluo, o terceiro que eu incluo, eu estou tratando de legitimidade aplicada, adaptada ao processo arbitral. Então, assim, vejo uma correlação, os árbitros têm esses poderes quase na mesma extensão, porque eles têm que cuidar da regularidade do processo arbitral, prevenindo nulidades. Então, se eu antevejo alguma circunstância, mesmo não sendo trazida, eu obviamente proponho debate, suscito a questão e posso posso tomar uma decisão a respeito, mesmo não tendo havido provocação da parte. E, a contrário senso, sem suscitar isso e pura e simplesmente decidindo, aqui é um risco sistêmico enorme, porque independente de ser questão processual ou não, você tem uma decisão surpresa, você tem um elemento de potencial violação ao contraditório, com o qual não dá para conviver ou que não pode ser tolerado, né? E, Ricardo, só para aproveitar esse último ponto, se eu não me equivoco, o próprio Código do Processo Civil trata da decisão surpresa, né? Então, já se poderia extrair do próprio CPC uma orientação a respeito de como o árbitro desenvolver essa decisão de ofício, mas submetida aí ao possível contraditório. Exato. E aí, é outro dos exemplos de disposições legais específicas que a gente pode até ficar discutindo, mas eu vou aplicar o artigo 10º do Código de Processo Civil? Não precisa, porque decorre do contraditório, que é um princípio processual. Eu quase que ouso dizer que a arbitragem talvez tenha influenciado o processo estatal e a regulação do processo estatal, e não o inverso. Até esse é um ponto que estava me chamando a atenção aqui nessa nossa conversa, mas esse é um ponto para outro programa, que é em que medida há essa mão dupla na relação entre arbitragem e processo, e teoria geral do processo, né? Você deu o exemplo da produção de prova na arbitragem, da produção de prova pericial na arbitragem, que tende a ser talvez mais eficiente mesmo do que a estatal, ainda que siga genericamente os mesmos parâmetros, com um perito indicado pelo tribunal, etc. Então, seria interessante pensar nessa eventual teorização, assim, do contrário, né, da influência da arbitragem no processo civil. Mas eu queria só, antes de encerrar, de perguntar algo sobre o último capítulo da sua tese. O último capítulo trata justamente da aplicação de uma série desses, ou melhor, da aplicação desses conceitos gerais de teoria geral, que são desenvolvidos ao longo da tese, a uma série de situações concretas. E uma delas, que talvez seja das mais relevantes em termos práticos, é a das tutelas de urgência, que
de um certo modo, também se relaciona com o tema dos poderes do árbitro para aplicar sanções, para dar alguma carga de executoriedade para suas próprias decisões. Qual que é a sua visão a respeito desse tema? César, bom, a lei, também muito rapidamente, a lei de arbitragem fala de tutelas de urgência, ponto. Fala assim, quase que prevê que para atribuir ao árbitro a competência. Mas ela não define, não qualifica, não diz o que é, quais são os requisitos. Então a gente vai se valer do processo geral para entender e aplicar as noções de fumus e periculo. Ela não qualifica, mas a gente traz para cá a ideia de que a tutela provisória, a tutela de urgência, não pode ser dada se importa em irreversibilidade da medida. Ela vai no processo arbitral a gente pode trabalhar com contracautela, com caução ou coisas do gênero. E, para entrar na sua pergunta especificamente, os árbitros têm sim, eles não têm, assim, eu como árbitro tenho o poder de sustar alguma coisa, suspender um procedimento, determinar a realização de algum ato, aplicar uma multa para que algo seja feito ou deixe de ser feito. O que eu não posso é cobrar essa multa, o que eu não tenho é como, daí para frente, em caso de desacatamento, desobediência da ordem, daí para frente, carta arbitral, auxílio do Poder Judiciário. Mas do ponto de vista dos poderes dos árbitros, há uma similitude, assim, quase idêntico o universo de atribuições do árbitro e do juiz. O árbitro só não pode executar suas próprias decisões, essas de natureza coercitiva, indutiva, mas ele insere-se nos poderes do árbitro esse arsenal. E, de novo, porque isso decorre de uma noção de efetivação do processo, da tutela jurisdicional, que, por coincidência, podem até ter previsão legal específica no CPC. Mas eu me valho disso como um conceito teórico, como uma noção processual fundamental. Obrigado, Ricardo. Nós estamos chegando agora aqui ao fim desse nosso episódio. Esse foi o último episódio do Momento CIARB Brasil nessa temporada de 2022. Nós estamos especialmente felizes de poder ter encerrado essa sequência de episódios com essas suas brilhantes e muito esclarecedoras explicações a respeito de uma tese tão interessante e que, como disse a Cristina, todos nós estamos esperando que seja logo transformada em livro, para que se dê a ela toda a divulgação necessária com uma temática tão relevante. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos os que nos acompanham nesses episódios e convidar para o primeiro episódio de 2023, que será realizado no dia 18 de janeiro, com a participação do Dr. Ruven Bodenheimer, da Alemanha, especialista em arbitragem de construção, e que conversará conosco aqui sobre alguns desses temas que também são muito candentes na prática arbitral. Mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima.